perfil deve ter o próximo selecionador? Era o que eu estava a perguntar aqui. Que perfil? Olha, na minha opinião, deve ser um selecionador que consiga convencer todos os jogadores em condições de atuarem na seleção nacional, de virem à seleção nacional. Ponto número 1. Ponto número 2, deve ser um selecionador que conheça o futebol português e, fundamentalmente, a psicologia do jogador português e, porventura, conheça a psicologia do jogador português que atua no estrangeiro. Em terceiro lugar, tem que ser um selecionador que tenha percepção do ambiente da Federação Portuguesa de Futebol e do ambiente neste tempo de transição da estrutura diretiva e, em segundo lugar, que tenha a capacidade de percepção da nova estrutura diretiva que surja antes ou depois da alteração estatutária no futebol português. Se ele durar até lá. Se ele durar tanto. Não, tem que durar, porque aquilo que percebemos hoje da entrevista do professor Carlos Queiroz à RTP1, daquilo que escutámos de alguns jogadores nos últimos dias, dos desabafos que escutámos pelo menos de um treinador de futebol no ativo nas últimas horas, sobre a capacidade de recuperação médica notável de alguns jogadores que não têm condições para vir à seleção, mas têm condições para imediatamente serem reabilitados e atuarem nos respectivos clubes. Está a falar de que treinador? Estou-me a referir ao treinador da Académica, Jorge Costa, que referenciou a chamada capacidade médica notável de recuperação de alguns jogadores que não tinham condições para jogar terça-feira na Noruega e que tiveram condições para jogar na sexta ou no sábado nos respectivos clubes. Portanto, está-se a referir a Cristiano Ronaldo? Estou-me a referir aos jogadores que estavam impossibilitados de jogar e que um deles foi o Cristiano Ronaldo, outro foi, na citação dele, Ou seja, não querem vir à seleção, é isso? Eu não sei se não querem vir à seleção. Repare, Fátima, o que é que aconteceu nos últimos tempos, depois do dia 30 de junho de 2010? Tivemos a chamada deserção voluntária de um conjunto de jogadores que pré-anunciava aquilo que estamos a ver. E não vale a pena, estão aqui grandes nomes de futebol português, de 66, da década de 70, e sabemos muito bem e percebemos muito bem que, em alguns casos, pode não haver vontade de estar com o treinador ou com o selecionador. Ou não querer compartilhar semi-êxitos ou situações de êxitos não profundos numa estrutura de seleção. Não vale a pena ignorarmos que os últimos meses e os últimos meses na seleção nacional eram meses complicados. Por relações pessoais. Não vale a pena desmentirmos. Nós os dois, em circunstâncias diferentes, estivemos na África do Sul. E estar na África do Sul e, porventura, contactar com alguma estrutura era perceber que havia problemas. Mas não havia problemas só nas relações entre estruturas federativas. Havia problemas com os jogadores. Aquilo que se escutava era isso. É indiscutível que o selecionador, o novo selecionador nacional, no meu entendimento, tem que ter esta percepção de um tempo de transição. Nós vivemos no futebol português um tempo de transição. O tempo de transição depende, em primeiro lugar, da vontade do conjunto dos membros da Assembleia Geral da Federação decidirem se há eleições antes da alteração estatutária ou só há eleições depois da alteração estatutária. Em todo caso, nunca antes de janeiro, certamente, porque tem... Não sei se antes de janeiro ou depois de janeiro. As vontades do corpo associativo de uma Assembleia Geral podem ser mais rápidas se houver vontade. Sim, mas há a escolha em 2 de dezembro sobre o Campeonato do Mundo. Certamente o Dr. Gilberto Madil vai querer acompanhar esse processo até essa altura. Essa é outra questão. Essa é outra questão. Porque é evidente, vamos pôr aqui também, não nos vamos pôr de repente a ser bailarinos do balé Bolshoi que já acabou. Nós vamos na candidatura ibérica dependente da força do poder de Espanha. E nessa altura e do poder de Espanha, no nome de uma pessoa que pode ser o futuro presidente da UEFA, chamado presidente da Real Federação Espanhola, chamado Ángel Vilá. Todos nós sabemos isso, que andamos no mundo de futebol.
toda a gente sabe, não vale a pena, neste precisamente, em Portugal, de repente, é evidente que o Dr. Gilberto Beil tem peso na estrutura da UEFA, está na estrutura organizadora da Sim, mas da nós Ucrânia. iremos na cauda da Espanha, que está bem Nós fomos posicionada. importantes para uma estratégia espanhola, fomos importantes para uma estratégia espanhola Para dividir, de conquista, claro. para captação de alguns votos, para tentativa de captação de votos do centro e norte da Europa, onde porventura a Espanha não chega, em razão, porque nós estamos, Espanha e Portugal estão em disputa com quem? Diretamente com a Inglaterra. A disputa é com a Inglaterra. E a disputa com a Inglaterra é que a Inglaterra acabou de chegar a Portugal, a BBC, para fazer uma reportagem naquele marketing de milhões de libras inglês, para quê? Acerca, sei que o Dr. Rui Moreira falou nisso há bocado, acerca do caso Carlos Queiroz, para descredibilizar a candidatura ibérica e para dizer, nós aqui em Inglaterra estamos bem, temos uma organização extraordinária, temos 60 milhões de adeptos, temos não sei quanto de receita, já eles esquecem de falar de 10 escuros, mas isso é outra questão. É evidente que a disputa vai ser no centro e norte da Europa captar o conjunto das federações dos mesmos termos em que para conquistarmos 2004 fizemos isso. Isso é um jogo diplomático. Um jogo diplomático ao desportivo. E onde o peso espanhol é importante porque o peso de Ángel Vilar está também ali numa disputa que já não é apenas Presidente da Real Federação Espanhola e Presidente da Comissão de Arbitragem da Estrutura Europeia de Futebol, mas também de possível sucessor de Michel Platini na estrutura do futebol europeu. E estamos neste jogo. Isto é muito óbvio, é muito óbvio. Não é muito óbvio. É muito interesse. Nós temos que saber É muito interesse. Temos que saber claro. isto para ter a percepção de... Doutor Franciara, o senhor é candidato à Federação Portuguesa de Futebol? Não, eu fui candidato a Sintra e ganhei com a maioria absoluta, como sabe. Portanto, a resposta é direta. E questiona candidatar-se caso venham a ser, aliás, já foi dito que vai haver eleições. Há dois sonhos que tenho na vida. Gosto muito do meu Benfica e gosto muito da Federação Portuguesa de Futebol. Até porque estive lá tempo suficiente para perceber... Está respondido, já se percebeu. E Guilherme Aguiar, a mesma pergunta. Já se percebeu.